Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade no tema que nós estamos trabalhando, dos Salmos 23, e o tema é os segredos dos Salmos 23. Hoje nós vamos para a quarta parte da reflexão deste salmo. Nós tratamos nas reflexões anteriores os segredos dos versos 1, 2 e 3. E hoje nós vamos então trabalhar no verso 4. Caso você não tenha visto as reflexões anteriores, eu recomendo que você veja para que você possa ser abençoado com tudo aquilo que Deus nos trouxe através das reflexões anteriores. Então vamos para a reflexão de hoje e eu vou ler o texto a partir do verso 1 para dar um sentido mais amplo naquilo que nós vamos tratar no verso 4. Então, de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel, o texto diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pois bem, estes são os versos 1 a 4 dos Salmos 23. Os outros versos nós vamos trabalhar ainda em uma outra reflexão. Como hoje nós vamos trabalhar só no verso 4, eu quero também citar este verso em outras traduções para que nós possamos ter uma melhor compreensão do texto. Então, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, o texto lá diz: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Na Bíblia Viva, lá diz assim: Eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas continuo tranquilo e não sinto medo. Tu, Senhor, me guias e proteges constantemente. E por final, na Nova Versão Internacional, o texto lá diz o seguinte: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Como vocês puderam notar, há diferenças de uma tradução para outra. E eu vou utilizar, então, na nossa reflexão de hoje, a tradução da Nova Versão Internacional. E eu vou usar a NVI, porque ela, em vez de traduzir o texto ainda que eu andasse ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ela traduziu mesmo quando eu andar. Aqui esta palavra ela passa a ideia de que nós vamos andar, de que nós vamos passar por um vale escuro. E ela está certa nisso, porque um dia vamos de fato passar por estes vales escuros. Um dia vamos enfrentar grandes sofrimentos, vamos ficar com o coração aflito, um dia seremos rondados pela morte, que é o pior inimigo do homem. E pensando nisto, estes salmos mostram que não devemos ter medo, porque o nosso Deus, que é o nosso Senhor e Pastor, Ele estará conosco. É isto que diz o texto. Mesmo quando eu andar por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu estás comigo, tu me proteges e me diriges. Meus amados e minhas amadas, esta é uma grande verdade narrada nestes salmos. Deus sempre está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é a nossa proteção. Eu vou ainda falar um pouco mais sobre isso adiante, mas eu quero, antes de prosseguir, relembrar alguns pontos importantes que nós vimos nas 3 primeiras reflexões, para que você possa entender melhor o que nós vamos tratar aqui, já estamos tratando no verso 4.
Então, nós vimos na primeira reflexão deste tema que Deus é o Deus da cura, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que está presente, Ele é a nossa bandeira. Na segunda reflexão, nós vimos, entre outros pontos, que Deus nos leva para repousar em pastos verdejantes. A ideia é que ao acordarmos, nós podemos acordar bem pertinho do alimento, né? E Deus não quer que nós acordemos sem ter o alimento para comer. Na terceira reflexão, vimos que Deus nos convida a voltarmos ou retornarmos até a Ele para que Ele nos guie às águas tranquilas e assim refrigere a nossa alma. Veja que nos 3 primeiros versos, o Salmos está tratando do que Deus faz por nós. Mas a partir do verso 4, o salmista começa a tratar da realidade de vida que cada um de nós vivemos neste mundo. E a realidade aqui é que mais cedo ou mais tarde vamos passar por vales escuros. Estes vales escuros pode ser uma enfermidade, pode ser um problema de um relacionamento conjugal, pode ser uma separação, uma perda, uma crise financeira, um grande desprezo, pode ser uma grande humilhação, uma rebeldia de um filho contra o pai ou a mãe, pode ser qualquer uma outra coisa que fere, que machuca e que angustia a alma. Esta é uma realidade da vida. O próprio Jesus alertou que na vida teríamos problemas. Ele disse que passaríamos por situações que nos trariam aflições. E por isso ele disse, e João registrou no capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo de trevas, somos muitas vezes vítimas de ações que nos fazem sofrer. O apóstolo João, escrevendo lá nas cartas em 1 João capítulo 5, verso 19, ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que ele está dizendo é que mesmo nós sendo filhos de Deus, nós vivemos em um mundo onde a força do mal está operando através dos que estão longe de Deus, está operando através dos filhos da desobediência, e este mal nos traz sofrimentos. E esta força do mal, quando ela não consegue atingir diretamente a sua vida ou diretamente a minha vida, esta força trabalha para atingir-nos indiretamente. Talvez você possa pensar, esta força do mal não me atinge, mas você convive com pessoas e quando o mal atinge outras pessoas do seu convívio, você acaba sofrendo. Se o mal atinge, por exemplo, um filho e ele se torna um drogado, os pais sofrem com isso. Então o mal, quando não consegue atingir uma pessoa diretamente, ele age para atingir indiretamente os filhos de Deus para os levar ao sofrimento. Há muitas pessoas em vales escuros por conta destas obras do mal. Então, olhando para todo este cenário de maldade em que somos submetidos neste mundo, estes salmos nos traz uma mensagem mostrando que não estamos sozinhos, que temos um pastor que cuida de nós 24 horas por dia. Lembram do que diz o Salmo 121, verso 5? E o Salmos lá diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Salmos 91, 4 diz, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. O salmista tinha consciência disso, por isso ele disse, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Agora aqui tem um grande segredo que você precisa guardar no seu coração. O segredo é não temer o mal. Eu vou dizer novamente, o segredo é não temer o mal. Temer, a palavra no hebraico, que é a palavra yaré, ela significa, além de ter medo, significa amedrontar-se, se apavorar, ficar espantado ou ficar aterrorizado.
Tem pessoas que, diante dos problemas, ficam apavoradas, né? Ficam amedrontadas e também ficam aterrorizadas. E quando a pessoa fica assim, ela demonstra uma total falta de confiança, de fé em Deus, que é o pastor que cuida das ovelhas, o único pastor que pode nos livrar de todos estes males deste mundo. Nós precisamos ter fé em Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na Bíblia Viva, esta mesma passagem lá diz o seguinte: nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que ele existe, ou crer que existe um Deus e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Se eu não tenho fé em Deus, é impossível agradá-lo. Se eu não tenho fé nele, estou demonstrando que ele é incapaz de cuidar de mim. Assim eu o desagrado e, de fato, não tenho a proteção, ou acabo não tendo a proteção e as bênçãos que vêm dele. Uma pessoa sem fé em Deus, em meio às dificuldades, acaba se afundando na vida. Vocês lembram da passagem bíblica que narra Jesus andando sobre as águas, e ali ele alcança os discípulos na quarta vigília da noite? Daí, quando Jesus então chega próximo dos discípulos, conforme narra lá a história em Mateus capítulo 14, verso 24, né, diz que os discípulos ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Daí o texto diz que Pedro, então, respondendo, lá no verso 28, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então Jesus estende as mãos e socorre Pedro. Mas Jesus reprova a atitude de Pedro. Jesus diz para ele: por que duvidastes, homem de pouca fé? Vejam, o medo, o apavoramento, o descontrole diante dos problemas, diante das lutas, das tempestades da vida, é uma total demonstração da falta de fé em Deus. Isto leva pessoas a afundarem nos mares de problemas desta vida. Deus, na sua palavra, disse para os filhos de Israel não terem medo diante das batalhas. Nós somos o Israel de Deus, e esta palavra é para nós também nos dias de hoje. E esta palavra foi escrita em Deuteronômio capítulo 20, versos 1 ao 4, que, de acordo com a Nova Versão Internacional, nesse texto diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanime, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar a vitória. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Veja, é a palavra do nosso Deus. Ele diz: não tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados. Ainda que o exército opositor pareça maior, mais forte, ainda que a situação pareça ser o fim, ainda que passando pelos vales escuros não estejamos vendo uma luz, a palavra é: não temas, não desanimes, não fique aterrorizados. E sabe por que não devemos ter medo e nem ficar aterrorizados? Nesse texto que lemos, nós temos a resposta. E a resposta é: pois o Senhor,
o seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar vitória. Esta é a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso sumo pastor. Para finalizarmos, eu quero citar o final do verso 4, onde o salmista diz: não temerei perigo algum, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A pergunta que precisamos fazer aqui, e encontrar a resposta, é claro, Deus está comigo? Porque o salmista diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma pessoa sem a presença de Deus em sua vida está fora das bênçãos e das proteções de que se referem nestes salmos. Uma pessoa sem Deus é um peregrino que anda errante neste mundo, sem uma direção, sem um bom propósito e sem ter a proteção de Deus e sem ter o cuidado que Deus, como bom pastor, dá para suas ovelhas. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa derrotada, ainda que pareça vitoriosa em alguns momentos da vida, mas a queda no final será certa e grande. Uma pessoa sem o pastoreio de Deus é uma pessoa fadada ao fracasso, é uma pessoa que se torna uma presa fácil na mão do inimigo. Então é necessário que Deus esteja conosco para nos guardar e proteger. E vocês sabem quem são as pessoas que Deus não está com elas? Veja o que diz em Provérbios capítulo 15, verso 29. O texto diz o seguinte: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. É o que está dizendo esta palavra de acordo com a Almeida Corrigida Fiel. E a Bíblia Viva traz de uma forma mais clara. O texto diz, o Senhor está longe de quem o despreza, mas ouve com atenção a oração de quem lhe obedece. Então o Senhor está longe dos ímpios, está longe dos que o desprezam, está longe daqueles que desprezam a sua palavra e os seus ensinos, mas ele está perto daqueles que o obedecem. Para concluir, eu quero citar o exemplo de quem teve Deus em sua vida e que foi vitorioso. Este homem foi aquele que escreveu os salmos que nós estamos fazendo as reflexões nestes dias. E este homem, para quem não sabe, foi Davi. Davi, ele aparece pela primeira vez como um grande vitorioso na história bíblica quando ele enfrentou o gigante Golias e o abateu com uma pedra cravada em sua fronte. Todos conhecem aí muito bem essa história de Davi. Diz a história bíblica que o exército de Israel, eles estavam ali amedrontados diante daquele gigante que estava ali desafiando eles por 40 dias, e eles então estavam ali em um vale, e eu posso dizer que este era o vale da derrota, porque eles não tinham fé em Deus, e eles não tendo fé, eles não tinham condições de enfrentar aquele gigante. Por isso eles estavam morrendo de medo do gigante filisteu, por não crer que Deus poderia dar vitória a eles. Eles eram humilhados, o gigante escarnecia deles, e aquilo era uma derrota para eles. Todos os dias era um vale onde eles estavam ali sofrendo, passando por uma humilhação. Mas em meio a todo este problema que eles estavam vivendo, surge ali em meio a um rei acuado, em meio a um exército acuado, um ainda rapaz chamado Davi, que tinha Deus em sua vida e que acreditava na vitória por intermédio das mãos de Deus. A história bíblica narrada em 1 Samuel capítulo 17, verso 32, o Davi chega até diante de Saul e ele diz, não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam ovelha do rebanho,
eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Nós já conhecemos o final desta história. A luta nem começou, e Davi abateu o gigante Golias, porque Davi tinha Deus em sua vida. Ele tinha a presença de Deus com ele, e isso o tornou vitorioso. Por isso, ele estava credenciado para dizer o que disse no Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que nós possamos ter em nosso coração, neste espírito que havia em Davi, esta fé que havia em Davi, para que nós possamos enfrentar os dias maus, quando passarmos por ele, sabermos que Deus então está conosco e que nos dará vitória plena. Eu quero orar para que Deus abençoe grandemente a sua vida. Senhor, eu te agradeço por este tempo que pude passar aqui, transmitindo a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. E sei, ó Deus, que há pessoas sendo vítimas de males neste mundo. Ó Deus, talvez o vale que estas pessoas estão passando, ó Deus, são vales decorrentes de relacionamentos conturbados. Ó Deus, talvez pode ser por enfermidades, ó Deus, por problemas também dentro do lar, onde há ali uma guerra entre as pessoas que convivem dentro da casa. Talvez, ó Deus, este vale sombrio é por conta de algum filho que saiu de casa e se envolveu, ó Deus, com coisas erradas. Ó Deus, talvez pode ser uma pessoa que está endividada e ela não sabe, ó Deus, como lidar com esta situação. E eu peço, ó Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre estas pessoas, aonde elas estiverem, e socorra, ó Pai, em suas necessidades, e que elas sejam abençoadas em tudo. Meu Deus, eu peço que o Senhor dê fé para que estas pessoas creiam no Senhor, e peço ainda mais que o Senhor os ajude para que elas caminhem no caminho certo, para que tenham a presença do Senhor ao lado delas, à frente e à retaguarda, para que elas sejam, ó Deus, libertas dos males que os cercam, ó Deus, que elas sejam protegidas. Abençoe, ó Deus, a todos. Dai também o pão de cada dia. Abençoe, ó Deus, o salário, a renda, abençoe os negócios. E, ó Deus, quanto àqueles que estão enfermos, coloque as tuas mãos e cura, liberta de todo mal. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um estudo, uma meditação, reflexão do Momento Pão do Céu. E eu peço que você compartilhe estas mensagens com outros amigos seus e amigas, porque eles também precisam de ser abençoados por Deus. E se você então compartilhar, você está sendo um servo de Deus na semeadura da palavra dele, e Deus vai abençoar a sua vida. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque quanto mais pessoas inscritas, mais este canal vai crescer e ser fortalecido, e assim a mensagem vai chegar mais longe. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, e nós estaremos aqui em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos vocês.